Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos vendo aqui no YouTube, no canal da Tempest. Esse aqui é o Tempest Live Sessions e no nosso assunto de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial e os riscos cibernéticos e como é que a gente contorna esses riscos cibernéticos envolvendo a inteligência artificial. Olha, nos últimos anos a gente tem, você, muito provavelmente tem usado ferramentas aí de inteligência artificial generativa, o Gemini ou o ChatGPT ou algumas outras para tentar potencializar aí o seu tempo, tentar tornar o seu trabalho mais ágil, se livrar de tarefas repetitivas e chatas e tal. Então, de fato, essas ferramentas vieram aí para facilitar muito a nossa vida e a cada dia a gente descobre novos jeitos, né, de utilizá-las e tal coisa. Acontece que o uso dessas ferramentas ele pode trazer, como qualquer nova tecnologia, ele pode trazer uns certos riscos para o negócio e para a gente mesmo. Tá? Porque, afinal de contas, na medida em que a gente está compartilhando, a gente está fazendo perguntas, a gente está entregando dados, a gente está entregando informações nossas, informações sobre os nossos negócios. Reserva essa informação, porque um outro efeito dessa tecnologia toda que a gente tem vivido nos últimos tempos é o uso de ferramentas, não só a IA é uma delas, mas de outras ferramentas que nos ajudam a ser mais eficientes nos nossos trabalhos. Então, você, por exemplo, preciso de gerar um PDF, eu preciso salvar um documento, um arquivo muito grande para enviar para algum colaborador. Enfim, tudo isso hoje, para tudo isso, existem hoje uma série de ferramentas na web que permitem fazer esse tipo de coisa de um jeito muito simples. A questão é que essas ferramentas, para você utilizá-las, você também precisa entregar alguma coisa. Elas sempre pedem um login, pedem alguma informação a mais e tal e coisa, e tudo isso significa que você está compartilhando dados com terceiros, tá? E, obviamente, isso representa um risco. Então, por mais que a IA e outras ferramentas venham como facilitadores do nosso trabalho, a gente precisa pensar também nos riscos que existem por trás dessas novas tecnologias. Como é que a gente pode se proteger e evitar, do ponto de vista do negócio, do ponto de vista da empresa, que os nossos colaboradores, que os nossos parceiros estejam entregando mais do que eles deveriam, tá? Para a gente falar sobre isso e para falar sobre uma solução para essa questão, a gente está aqui com dois convidados. A gente está aqui com o Cristiano Monteiro, que é da Zscaler, nossa parceira da Tempest, e a gente está com o Lucas Jardim, que é do nosso time de parcerias alianças, é Sales Engineer aqui da Tempest. Senhores, bem-vindos, obrigado por estarem aqui com a gente hoje. E eu queria começar esse papo com você se apresentando um pouco. Lucas, fala um pouquinho do seu background, fala um pouquinho do seu trabalho aqui na Tempest como Sales Engineer. Legal. Bom, eu sou pré-vendas aqui na Tempest há quase 2 anos, né? Venho de uma carreira técnica aí, 7 anos mexendo com perímetro, Então peguei bem essa parte de firewall, de começo, de Zero Trust, como que a gente faz essa migração, né, do ambiente tradicional para o ambiente híbrido ou para o 100% remoto. E hoje aqui dentro da Tempest, uma das principais funções que a gente consegue ajudar aqui com a área é fazer esse tipo de desenho, né? Ver como que a gente migra esse ambiente tradicional, como que a gente posiciona a solução, né? E os casos de uso que a gente consegue endereçar com ela. Legal. Então quer dizer que o Cristiano está a tempo suficiente para falar de perímetro, né? O Lucas, né, Cristiano? Bem, em primeiro lugar, bom dia, obrigado aí pelo convite. Falar um pouquinho do meu background, né? Na verdade, se for falar do meu background, vão ser algumas horas aí, né? A idade acaba entregando, né? Não, eu tenho estado aí no mercado nos últimos 20 anos, 20 e poucos anos, e isso acaba gerando uma perspectiva bem interessante, né? Da evolução das tecnologias, da evolução dos métodos de segurança, e a gente sempre, quando tem a entrada de uma nova tecnologia, há sempre essa preocupação, como é que a segurança vai se adaptar a essa nova tecnologia. Sim. Foi assim com a parte cloud, agora com a parte de inteligência artificial, principalmente essa utilização em larga escala, né, com a questão da inteligência artificial generativa.
E nós da Zscaler estamos vivendo isso bem de perto. A gente tem acompanhado esse movimento muito porque nossa plataforma está espalhada aí pelo mundo inteiro. Então a gente consegue ter uma noção exata do que está acontecendo. E assim, a gente vai falar disso durante o webinar, mas são alguns números bem interessantes aí que a gente tem. Maravilha, maravilha. Então, gente, para começar esse papo aqui, acho que era legal a gente falar um pouquinho sobre as novas ferramentas que estão à disposição dos profissionais aí. A IA, eu acho que é um baita exemplo, porque houve um grande hype. No momento em que surge o ChatGPT, teve um hype imenso em torno da ferramenta. Isso aqui vai mudar tudo, né? É uma mudança de paradigma, isso aqui é disruptivo, vai sumir emprego, enfim, tem todo aí um contexto. Esse hype, como todo hype, ele teve aquela curva, né? Beleza, passou o hype, agora vamos ver para que a gente usa isso aqui. E aí sim, a gente está vendo agora usos efetivos e práticos para IA, inclusive na cibersegurança, inclusive no desenvolvimento de ferramentas, como é o próprio caso que a gente vai falar aqui hoje, né? Mas dos usos que vocês têm visto aí nas empresas, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que vocês têm visto, talvez, sobre IA e outras ferramentas que vocês têm visto que utilizam ambientes em nuvem ou busca na web. O que está sendo usado, para que está sendo usado e quais os potenciais riscos dentro desses usos que vocês enxergam. A gente tem visto alguns usos bem interessantes. Então, vai desde do aperfeiçoamento do relatório, por exemplo. A pessoa vai, carrega o relatório e nesse relatório ela tem ali um feedback da inteligência artificial sobre escrita. Muitas vezes ela fornece um dado e aí é gerado esse relatório de volta. Muitas vezes para revisão de texto, revisão de concisão, tenta encontrar ali uma maneira melhor de entregar. Um tempo atrás, outra utilização que está sendo está sendo quase massiva aí, é a utilização para revisão de código ou criação de código. Antigamente a gente tinha a ideia, né, do Stackflow, né, que era um site aí que todo mundo que codificava era um repositório de códigos, ainda existe, né? Mas a ideia é que você procurava os códigos semelhantes e tudo mais. Hoje, o que o pessoal faz é pedir um código para as ferramentas de IA. Isso faz com que muitas vezes você tenha um código praticamente gerado pela ferramenta e outras vezes você acaba colocando parte do código lá para o IA tentar achar o erro ou algo semelhante. Então, são algumas utilizações nesse meio, no meio mais de tecnologia, mas a gente já tem visto também na área de direito, a partir do momento que você colocou os novos modos, os novos modelos, onde você consegue carregar a informação, o que está se fazendo é realmente um treinamento dessas ferramentas, onde você passa um monte de dados ali, e aí você começa a emitir até pareceres baseados em cima dessa tecnologia. O que acontece hoje é que muitas pessoas utilizam isso como parte do dia a dia. Então, qualquer documento que sai, ele está auxiliado por IA. Isso quando a gente fala dos modelos de inteligência artificial generativa, que são esses mais conhecidos, como o ChatGPT, o Gemini e o Copilot e por aí vai. Mas você ainda tem que agregar isso a outras ferramentas que são auxiliares, que são ferramentas que você às vezes nem sabe que tem inteligência artificial, mas tem. Um exemplo é uma ferramenta que tem para corrigir o inglês, por exemplo. A DeepL, por exemplo. Sim, ou Grammarly, enfim. Uma dessas que você está escrevendo um e-mail e aí ele vai com a sugestão ali antes de você acabar. Então você errou isso. Não é simplesmente uma correção gramatical. O que acontece é que ele te sugere um texto alternativo muitas vezes. Ele tenta alinhar aquele texto ali. É o LLM, né? A Large Language Model. Né? Exatamente, baseado nesses dados. O que tem de... A gente vai falar dos perigos disso, mas a ideia é que você está cada vez utilizando mais esses modelos no seu dia a dia, no seu trabalho. E a gente tem diversos outros exemplos na parte de saúde também, na ajuda a diagnósticos e coisas do gênero. Na parte de manufatura, a gente tem feito algumas provas de conceito onde a gente acaba
interagindo com esses tipos de utilização. Então, hoje, a utilização está bem em larga escala mesmo. Massiva, né? Massiva. Acho que o único complemento aí que a gente tem visto bastante, pelo menos eu tenho visto bastante, é ata de reunião. Uhum. Quem não entrou numa reunião recentemente e tinha lá um chatbot vendo a reunião para te fazer a ata, fazer o sumário e depois te entregar isso consolidado e você poder trocar uma ideia. E querendo ou não, ele está ouvindo ali talvez dados também que são sensíveis, né, da reunião. Sim. E a maioria deles hoje também já integrado aí com o IA para depois fazer essa discussão, essa Pois é, o próprio conceito da IA da IA generativa, né, que é baseada em linguagem de LLM, né, Large Language Model, você me entrega e eu cresço, né? Você me entrega e eu aumento a minha base de conhecimento, aumento o meu data lake, enfim, não sei nem se esse termo cabe mais para uma IA dessas, porque é um negócio imenso, né? E a partir daí eu me torno mais eficaz. Só que, ao mesmo tempo, eu comi um pedacinho da tua informação aqui, né? Peguei um pedacinho dessa informação. Tem um outro ponto, o Cristiano, que é a questão do... Eu acho que no caso aí a gente talvez vai dar um passo um pouco atrás aqui na história recente, que é a entrada dos ambientes híbridos, né? Muito tempo atrás, quer dizer, especialmente antes da pandemia, a gente tinha as empresas operando alguma parte em nuvem, mas a maior parte do negócio estava on-premises, né? A gente não estava compartilhando, voltando àquela brincadeira do perímetro, né? O meu perímetro ainda era definido, né? Ainda dava para se falar em perímetro. Especialmente no pós-pandemia, essa ideia de perímetro se morreu, né? Porque até para eu sobreviver, eu tive que migrar grande parte do meu negócio para ambientes em nuvem, para que meus colaboradores pudessem operar. No momento em que isso acontece, os colaboradores também passam a utilizar ferramentas em nuvem para conseguir fazer o seu trabalho, né? Não só o e-mail corporativo, mas você deu alguns exemplos aqui. Você usa uma ferramenta tradutora, você usa uma ferramenta de compartilhamento de PDF, enfim, né? Ferramentas que começaram a surgir nessa época aí. Fala um pouquinho queria que vocês falassem um pouquinho desse momento da história aí, e eu acho que a gente já pode começar a falar dos riscos disso e também, voltando para a IA, depois os riscos da IA. Hoje a gente vive essa transição, né? A gente fala que o perímetro se dissolveu, essa é a verdade, basicamente por dois grandes movimentos. O primeiro movimento começou um pouco anterior, né? Que foi o movimento das aplicações para cloud. Uhum. Então, houve esse movimento claro muito em função de economia de mercado mesmo. Então, o que foi acontecendo foi que a capacidade computacional, a capacidade de armazenamento, ela era muito mais barata a ser oferecida em cloud. Então, as empresas passaram a consumir dessa forma. Então, você acabou migrando as aplicações para cloud. Ao mesmo tempo, começaram a surgir aplicações do tipo SaaS, que faziam, às vezes, de aplicações que você tinha on-premise. Então, essas aplicações também começaram a ser consumidas em nuvem. Uhum. Com o passar do tempo, você não tem mais as suas aplicações, ou a maioria das suas aplicações, dentro de um data center, concentradas ali. Uhum. E, ao mesmo tempo, você tem um movimento que aconteceu com os usuários. Foi fortemente impulsionado pelo caso da pandemia, mas ele já vinha acontecendo, que era a ideia, o conceito do trabalho híbrido, né? Ora, você vem no escritório, ora você trabalha ali de home office e assim por diante. O que a gente viu na pandemia é que não foi nem trabalho híbrido, foi o trabalho totalmente de casa, de uma hora para outra. As empresas não estavam preparadas e foi necessário criar ali uma infraestrutura de emergência para atender isso. Mas o que ficou depois da pandemia é que muita gente assumiu isso como o novo padrão de funcionamento. E hoje os próprios funcionários, quando vão tentar
fazer entrevista para a empresa e tudo mais, a primeira pergunta é como é que é o trabalho aqui? É. É presencial? É híbrido? Especialmente no nosso setor de tecnologia. A gente pensa numa cidade como São Paulo. O tempo que você perde de deslocamento é assustador. Você poder trabalhar de uma maneira remota ou de uma maneira híbrida, né? Você planejar quando você vai no escritório ou não, é quase essencial, e o ganho de tempo é muito grande, o ganho de qualidade de vida é muito grande. Então você tem esse novo ambiente, onde os usuários podem estar em qualquer lugar e as aplicações podem estar em qualquer lugar. E o pessoal de TI, onde é que está? Está preocupado. Claro. O pessoal está preocupado para poder viabilizar que os usuários acessem as aplicações de maneira segura. Um grande ponto desse movimento que a pandemia ocasionou, né, foi realmente o que é o perímetro. Como eu protejo o dado até então, que eu sabia onde estava, quem estava acessando e como ele estava saindo da empresa para um ambiente que eu não consigo saber o que o colaborador está fazendo dentro da casa dele. Houve algumas alternativas ali, né, de forma provisória para todo mundo continuar trabalhando, só que com isso também se criou um outro problema que a gente tem hoje, que é o Shadow IT. Né? Pronto. Então, o pessoal saiu do ambiente que era 100% controlado e hoje alguns ainda nesse modelo híbrido trabalhando de casa, está usando o computador da empresa aqui e o computador particular do lado. O que eu não consigo rodar na minha máquina da empresa, estou aqui no computadorzinho do lado e compartilhando as coisas via um OneDrive, um e-mail, enfim, algumas ferramentas aí que o pessoal acaba utilizando para compartilhar esses arquivos. Então, acho que esse foi o principal risco que a gente viu nesse movimento que teve de saiu da minha casinha que eu controlava, como que eu controlo hoje isso, né? Boa. E aí, impulsionado também pelo uso da IA, né? Então, tudo isso foi só ganhando mais volume. Entendo. Então, vamos falar sobre esse admirável mundo novo e os seus riscos aqui. A gente falou, você deu vários exemplos aí, Cristiano, por exemplo, escritório de advocacia produzindo pareceres com auxílio de inteligência artificial, relatórios gerados com base em dados que eu entrego, em dados da minha empresa, reuniões sendo gravadas, né? Eu quero um resumo dessa reunião, então você deixa a reunião sendo gravada por uma ferramenta de inteligência artificial. Quais são os riscos que vocês enxergam e que outros exemplos de que outros riscos vocês podem mapear, o que vocês mapearam dentro desse universo híbrido, né, de ambiente híbrido que a gente está vivendo hoje? Eu acho que o principal ponto, né, que hoje aflige as empresas é essa questão da visibilidade. Justamente por esse ambiente que foi criado, os usuários em qualquer lugar, as aplicações em qualquer lugar. Então, como é que eu viabilizo a segurança nesse contexto? As ferramentas tradicionais, elas eram amarradas a perímetro, como a gente estava discutindo aqui. Então, uma solução inicial era levar o usuário até o perímetro e do perímetro ali você pegar e fazer essa análise. Só que isso, às vezes, ocasiona um atraso nessa comunicação, isso, às vezes, abre portas para que o usuário tente acessar direto algumas aplicações, porque ele vai ganhar uma performance melhor. Você não tem um controle exato ali sobre os dispositivos de alguns usuários, porque nessa mudança para o usuário trabalhar em casa, muitas vezes não foi dado o dispositivo para ele, e aí ele pode usar o próprio dispositivo. Então você tem uma série de complicadores onde as tecnologias tradicionais elas acabam não endereçando esses riscos. Quando a gente fala de AI, aí você mistura as duas coisas, porque aqui, além da ideia de você ter que proteger esse usuário que está espalhado, a gente ainda tem um outro fator, que é você utilizar essas ferramentas para praticamente fazer tudo. Então aqui você ainda tem uma preocupação com o dado que você expõe muitas vezes. Então, por exemplo, se eu vou pedir para uma AI fazer uma revisão num relatório, qual é o conteúdo daquele relatório? O que tem ali? Se eu peço para o AI fazer a ata de uma reunião, essa ata de reunião é a ata do conselho, está se decidindo uma aquisição, por exemplo, nessa reunião. Exato. Então, você tem diversas informações que são
privadas, que são informações sigilosas, que muitas vezes elas podem vazar pelo caminho da utilização das ferramentas. Eu dei um exemplo da questão do auxílio na correção do inglês lá de uma determinada ferramenta. Para que aquela ferramenta faça isso, ela tem que ter acesso toda à sua caixa de e-mails. Então ela tem que ter acesso de leitura ali, justamente para corrigir o e-mail. E se alguém invadir essa ferramenta? Porque você tem que também se preocupar com esse tipo de visão. Então, são riscos que você está exposto à medida que você utiliza. Agora, muito tempo atrás, né, aí vem do tempo de experiência e tudo mais, que eu aprendi numa palestra que eu assisti muito tempo atrás sobre segurança. Segurança não é a arte de você bloquear, é a arte de você permitir. Porque a segurança ela não pode ser o fator que vai impedir o negócio de progredir. O que vai acontecer? Muita gente vai utilizar IA e isso vai acabar virando, ou já está virando, um diferencial competitivo. Então, a parte de segurança, simplesmente pegar e falar assim, você não vai utilizar IA, isso não é uma resposta. O usuário vai achar um caminho, o usuário é como o rio, ele vai fluir, não interessa. Então, assim, não é uma resposta simples. Então, a gente passa para o momento de você ter visibilidade do que está acontecendo. E a visibilidade passa por identificar quem está acessando e o que está acessando. Então, essas duas partes são muito importantes. Para quê? Para você criar um modelo em que você possa entender o que está acontecendo, entender quais ferramentas estão sendo utilizadas e quem é que pode utilizar essas ferramentas. Para você poder criar políticas aí de controle para esse risco que a gente tem hoje, que é principalmente o vazamento de informações para esse tipo de ferramenta. E a utilização também de ferramentas que muitas vezes não tem uma avaliação boa e você simplesmente sai instalando essas ferramentas para te auxiliar a fazer algum tipo de tarefa. Então faz parte também ali do TI falar assim, olha, essa ferramenta não, talvez essa daqui talvez seja mais interessante, que é o caso que o Lucas estava mencionando do Shadow IT, de você identificar o risco que cada uma dessas ferramentas tem. Então isso também é um ponto importante. Então o que a gente está vendo hoje é essa preocupação muito forte de vazamento de dados aí, utilizando a parte de AI. Tem outras ameaças relacionadas a AI, dentro do que a gente vê nas Zscaler. Hoje a AI está sendo utilizada, inclusive, para manufatura de ataques, para se fazer realmente ataques. Para você criar malware, enfim. Exatamente. Então você cria campanhas de phishing mais elaboradas, você já tem casos públicos aí do pessoal utilizando ataque em cima de SMS, ataque em cima de voz, ataque até de deepfake, onde você sintetiza aí vídeos, mensagens para tentar conseguir algum ganho. Então, as ferramentas também têm que evoluir na ideia de entender que aquilo ali pode ser um ataque, identificar aquilo também. Na verdade, é inteligência artificial contra inteligência artificial. Pois é, esse é meio que o futuro, né? A gente vai ficar assistindo duas inteligências artificiais brigando, né? Rinha de IA, né? É tipo isso. O Lucas, tem também, enfim, o Cristiano estava falando aqui, né, de você ficar entregando informações para que você receba algum tipo de benefício de uma ferramenta tal. Tem uma outra coisa também que sempre chamou muita atenção, que é o tal do OAuth. O OAuth em si ele é um negócio interessante porque você entra numa determinada ferramenta, você coloca, você quer se logar com tal conta, ou com tal conta, ou com tal conta. Legal, joia. O problema é o que vem depois, né? O problema é o que vem assim, você logando com aquela conta, eu preciso ler o teu e-mail, eu preciso ler o teu calendário, eu preciso saber onde é que você foi, qual é a cor da sua camisa, enfim, né? Ele te pede lá uma série de coisas. Ainda é um risco grande isso? Sim, o OAuth ainda é um risco para os negócios, né? Ainda mais agora que a gente, uma brincadeira recente até que está acontecendo bastante com o ChatGPT, né? Você pedir para o ChatGPT te descrever, baseado em todas as conversas que a gente teve recentemente. Fale sobre mim, né? Ele não tira aquilo ali só
da base dele, né? Ele Ele consome consolida o que você entregou. tudo que você entregou e coisas que você já perguntou para ele, né? Então, o fato de você muitas vezes permitir acessos a histórico de mensagem, histórico de e-mails, telefone, etc., contribui bastante para esse risco do dado, né? E não só o risco do dado, mas como está sendo tratado esse dado. Se eu cancelar a minha conta nesse aplicativo, quanto tempo leva para esse dado ser deletado da sua base de dados? Ele é deletado? Né? Então, se é que é. Né? Então, hoje a gente tem algumas regulamentações aqui no Brasil que nos auxiliam nesse quesito, mas ainda é uma incógnita. Né? Não é tão fácil a gente conseguir fazer esse tipo de solicitação para as empresas. Quando você está lidando com uma empresa que é do Brasil, ok, você está protegido pela LGPD e tal coisa, mas e quando isso acontece fora, né? Até onde você tem uma empresinha pequena lá, não sei aonde, que usa um Exatamente, né? E aí até um complemento do que o Cris estava comentando, que quando a gente fala de dado hoje para as empresas, né? A gente tem muito a questão do vazamento, do risco de outputs dentro de IA, mas tem o ganho também que a gente consegue utilizar a IA para mapear esses dados. Claro. Né? Então, hoje a gente tem soluções, a própria Zscaler, que estão tirando o benefício dessa IA para mapear o que meu colaborador está utilizando. Né? Então, como que eu consigo pegar esse dado, esse movimento que está tendo dentro da minha companhia para entender também o meu dado, o que é sensível, o que não é sensível. Então, eu acho que tem esse viés que nem tudo é mal, né? E começar a utilizar a nosso favor. Então, eu acho que esse é um ponto interessante do que a gente está utilizando de IA dentro de soluções também. Boa. Passando então para a parte do como é que resolve, e o Cristiano também já trouxe aqui uma série de dicas, né? Uma série de pistas, né? De como é que a gente lida com esse cenário. Você falou, por exemplo, Cristiano, uma coisa que é fundamental, na verdade, duas coisas. Primeiro, conscientização para a segurança, né? O funcionário precisa ter, o colaborador, de uma maneira geral, mesmo que ele não seja ligado com tecnologia, aos setores de TI, de segurança, ele precisa ter uma consciência de que ele é uma barreira de proteção entre o mundo exterior e o dado da companhia onde ele trabalha. Né? Então, isso é um trabalho que precisa ser feito, independente da tecnologia, precisa haver conscientização para a segurança. E o segundo ponto os times de segurança precisaram, com esse novo cenário, precisaram se adaptar para passar a falar, precisamos mapear, precisamos ter maior visibilidade sobre o que está acontecendo dentro do meu ambiente, dos meus ambientes, e a partir dessa visibilidade eu preciso tomar atitudes. Bloqueio, não bloqueio, ofereço uma opção, não ofereço uma opção, é arriscado esse tipo de comportamento ou não é arriscado, enfim, tem todo... para além da questão da tecnologia, tem toda uma mudança de paradigma, vamos dizer assim, de segurança da informação. Queria que vocês falassem um pouco disso antes da gente entrar na questão da tecnologia propriamente dita, como é que ela está ajudando hoje. Se você pensar em como a inteligência artificial generativa ela vem sendo usada hoje, ela cria um desafio muito maior para a área de segurança. Porque se você pensar antes, esse fluxo novo que foi criado de informações internas para fora, ele existia, mas numa dimensão muito menor. É como se você amplificasse essa ameaça. Você sempre teve ferramentas para tentar identificar o vazamento de dados, mas o que acontece hoje é que isso está virando massivo. Se você tentava identificar ali 1 ou 3 ocorrências, você vai identificar muito mais ocorrências. E uma outra questão também interessante, que é um outro desafio, aí mais para as ferramentas do que para o próprio pessoal que está com a mão na massa ali, é a questão das ferramentas também se adaptarem para entender uma espécie de vazamento contextual. Muitas vezes você não vaza uma informação diretamente, você vaza através de uma série de perguntas nas interações com os prompts. Então, você não vaza um código específico, mas você vaza características daquele código. Então, se a gente pensar
na propriedade intelectual, muitas vezes o cara pode estar vazando um segredo ali de propriedade intelectual, fazendo determinadas perguntas. E aí chega-se a esse tipo de preocupação. O que está... Você tem que entender exatamente o comportamento ali das perguntas, das interações com os prompts que estão sendo feitos, que é um novo desafio para a segurança. Porque se antes você procurava por características da informação, então uma frase, ou então um formato e tudo mais, você vai passar a procurar por contextos. E então você vai ter que começar a analisar. E isso vai criar um modelo quase que individualizado por empresa. A empresa tem que identificar claramente o que ela não quer deixar vazar. Ter esse conceito muito claro para muitas vezes monitorar esse contexto e verificar assim, não, esse cara aqui está começando a utilizar de uma forma que está dando a entender o que a gente faz aqui dentro, aqui do nosso diferencial. Então é bem interessante isso, porque a própria Zscaler, ela já começou a trabalhar nessa ideia, onde você faz análise dos prompts ali, das ferramentas, para ver o passo a passo, quais as perguntas estão acontecendo ali, e você realmente analisar, você ter visibilidade sobre isso. Vamos falar então, vamos começar a falar agora então do que está na ponta, né? O que a gente tem de mais recente aqui. E aí tem um conceito que a gente estava conversando desde o nosso primeiro papo aqui, que é o conceito do Zero Trust Exchange, né? Que é uma nuvem, não é isso, Cristiano? É uma nuvem, é uma nuvem da Zero Trust. E aí você me corrige, tá, cara, por favor, mas é uma nuvem da Zero Trust que através da qual você consegue mapear esses novos riscos, vamos dizer assim, e você consegue operar para aprender com esses riscos, vamos dizer assim, e agir para mitigá-los. Fala um pouco sobre esse conceito, explica melhor, porque a minha explicação foi um horror. Foi muito, muito ruim aqui. Não, eu sempre gosto de explicar o Zero Trust Exchange com analogias, né? Talvez analogias que estejam mais claras na nossa cabeça. O mercado, ele passou por esse movimento de eu tinha um servidor aqui, eu joguei o servidor para a nuvem. O servidor na nuvem, ele vai utilizar uma outra máquina, mas uma máquina de outra pessoa, né? Diz que a nuvem é um computador de outra pessoa. De repente, desculpa, meu vizinho está na República Tcheca, né? Meu vizinho servidor lá. Exatamente. Então você tem que ter uma forma de fazer isso acontecer. Mas nada mais é do que você usava o poder computacional aqui, e você passa a utilizar esse poder computacional em outro local, num data center, assim por diante. O ZTE, o Zero Trust Exchange, a estrutura de nuvem aí que é da Zscaler, nada mais é do que você oferecer os serviços de segurança que eram utilizados on-premise, muitas vezes até localizado em outras nuvens diversas, você executar esses serviços na estrutura da Zscaler. Então você vai oferecer os serviços, de proxy, você vai oferecer serviços de conexão a aplicações privadas, você vai oferecer serviços de firewall. Então todos esses serviços eles passam a ser disponibilizados na cloud, na nuvem da Zscaler. Logicamente você exige aí uma expertise muito grande nesse funcionamento de cloud para você ter características interessantes, como é o caso da elasticidade. Elasticidade foi um fator extremamente importante, por exemplo, na pandemia, onde de uma hora para outra você tinha você saiu de 100 usuários para 2.000 usuários fazendo acesso remoto. Como você fazia isso no ambiente on-premise? Você ia ter que ligar lá para o cara que fornece o seu firewall, o seu concentrador VPN, me dá mais 3 caixas aí. Todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo, você vai ter aquele efeito econômico, né? Aumento de preço e falta do produto. No caso, quando você trabalha com cloud, você tem essa elasticidade. Os data centers eles estão prontos para crescerem, quase até o infinito hoje, né? Pelo poder tão grande computacional que a gente tem. Então, o ZTE é essa nuvem orquestrada aí que fornece esses serviços de segurança. A Zscaler, ela construiu esse modelo, na verdade, à frente um pouco do seu tempo. A gente
fala aí de 2007, 2008, quando começou a sair essa ideia. Naquele momento se tinha o mercado todo dominado por ofertas on-premise, e o fundador da Zscaler entendeu que o conceito de cloud ele migraria também para esse serviço de segurança e começou a trabalhar em cima dessa visão, o que se mostrou uma visão extremamente acertada, né? Então, digamos que quando deu o grande boom, a gente já tinha mais de 10, 12 anos de experiência em prover esse serviço de cloud. Então, a gente não estava adaptando nada, na verdade, a gente já tinha uma solução. Era praticamente nativo. Exatamente, nativo para oferecer esse serviço. E esses serviços, eles, de forma orquestrada, eles vão crescendo também, além da sua elasticidade, eles também crescem em novas funcionalidades. E uma dessas novas funcionalidades é justamente a parte de análise aí do tráfego de AI. Então, hoje, a gente já oferta a visibilidade em vários aspectos quando você está utilizando IA generativa. Então, você consegue visualizar até aquela questão contextual, que a gente estava falando da utilização dos prompts. Você consegue verificar as aplicações que estão conectadas ao seu workspace, né, ao seu Google, ao seu Microsoft 365, porque existe muito isso, aplicações de terceiros que utilizam IA, como a gente estava mencionando aqui, as aplicações para correção gramatical, para correção de contexto em inglês. Então, você consegue fazer essa análise de risco também desse tipo de ferramenta. Tudo isso dentro do ZTE. Então, quando a gente passa a ofertar um serviço para um cliente, a gente endereça o cliente, todos os usuários desse cliente, onde quer que eles estejam. Então, se ele está em casa, se ele está no escritório, a gente consegue enviar o tráfego para a Zscaler e lá esse tráfego vai ser analisado. Entendi. O que eu quero dizer é o seguinte, as informações coletadas dentro dessa nuvem a respeito de ameaças e tal coisa, elas são compartilhadas para todos os clientes? Elas tornam casos de uso? Como é que funciona isso? Na verdade, a inteligência que é adquirida aí, a gente fala que a gente tem um cloud effect, né? Quando você trabalhava no ambiente on-premises, o que acontecia ali de vulnerabilidade ou algum evento e tudo mais, ficava naquele ambiente ali. Para se ter alguma coisa, o fabricante deveria pegar aquele incidente e tal, levar e fazer essa modificação. Quando a gente fala de cloud, a gente se aproveita desse efeito de cloud, justamente se a gente vê algum tipo de acontecimento ali malicioso, algum tipo de arquivo malicioso, imediatamente ele já é multiplicado em toda a nuvem. Então é como se a gente tivesse sensores espalhados por todos os nossos clientes, ao ponto que todos se beneficiam de que se acontecer alguma coisa aqui, imediatamente eu vou multiplicar. Exatamente, eu vou multiplicar para todo mundo para ter uma proteção mais rápida e mais eficiente. Então, esse é um outro benefício intrínseco aí de oferecer os serviços em cloud. Legal. Lucas, eu queria que você trouxesse, vamos fazer uma espécie de ping-pong aqui. Eu queria que você trouxesse um caso de uso que você viu, de risco aí, em algum cliente, alguma coisa assim que você tenha visto, e aí a gente tenta ver como que a Zscaler operaria dentro desse caso específico, como que a solução da Zscaler ajudaria o time de segurança a mitigar essa ameaça, esse risco. Legal. Eu acho que o principal caso de uso hoje que a gente vê nos clientes, e aí não está tão relacionado a IA, mas sim a questão do Zero Trust, né? Como que eu consigo disponibilizar acesso a terceiros dentro do meu ambiente? Porque dentro de uma arquitetura tradicional, o pessoal ia lá, tá aqui o acesso da VPN, tem acesso à minha rede, né? Então, dentro do conceito das Zscaler, do Zero Trust, a gente sabe que existem outras formas de se fazer isso, garantindo o menor privilégio quando necessário. Então, esse eu acho que é um dos principais casos de uso hoje que a gente vê aqui os clientes questionando, né? Como que eu consigo dar acesso ao meu ambiente a um terceiro? Eu acho que isso é um caso de uso bem comum, bem interessante, né? Porque o que a Zscaler faz, né? Basicamente, você tem duas formas de conceder um acesso ao terceiro.
E vai ter um divisor de águas aí que você vai determinar qual tipo de acesso você vai conceder. O que você pode fazer na máquina do terceiro. Você pode instalar algum tipo de software seu. Se você puder instalar algum tipo de software seu, você vai instalar o agente da Zscaler. E nesse caso, você ganha a possibilidade de fazer análises mais profundas sobre aquela máquina, por exemplo, se existe um firewall, se existe um antivírus, qual patch que aquela máquina está, se tem join no domínio ou não, e você consegue fazer esse policiamento ali mais restrito, você ganha mais visibilidade. E uma outra forma que vai endereçar muitos casos é quando você não pode fazer nenhum tipo de ação na máquina do terceiro. O terceiro tem a máquina dele, ele quer acessar algumas informações. Na Zscaler, você provê esse acesso. Não é um acesso ilimitado como você tem quando você tem um agente. É um acesso mais limitado, mas ele é capaz de oferecer o acesso a algumas aplicações. E esse acesso ele pode ser controlado de diversas formas. Você pode monitorar se há vazamento de dados, por exemplo, naquele acesso, mesmo que seja um acesso HTTP, HTTPS mais simples. Então, você constrói uma estrutura de portal, onde o terceiro ele se autentica para acessar o portal, e depois de autenticado, ele vai acessar as aplicações que foram concedidas, né? E nessas aplicações você ainda vai ter algumas configurações de segurança para prevenir o acesso e para monitorar aquele acesso. Então, são formas diferentes, né? E a maior lição que fica aqui nesses casos, né, é a conscientização que os níveis de acesso de um terceiro e de um funcionário, por exemplo, eles são diferentes. Então, você não vai tratá-los da mesma forma. E com isso você consegue construir modelos de acessos aí, completamente independentes, né? E mais restritos para os terceiros e mais, digamos, onde você consiga fazer mais coisas para os funcionários, desde que eles sejam autorizados também, né? Porque um dos desafios, um dos principais lemas aí do Zero Trust é que você acesse só o que é necessário. Então, mesmo sendo funcionário, você só vai acessar as aplicações necessárias. No caso dos terceiros, você ainda vai ser mais restrito, mas você vai conceder o acesso ali a algumas aplicações. Interessante. Acho que para encerrar aqui, gente, acho que seria legal a gente falar um pouquinho para quem está assistindo a gente. Como é que eu consigo, quanto tempo eu levo para instalar isso, como que funciona, né? A partir do momento em que eu estou interessado, o Cristiano Lucas queria implementar isso na minha empresa, enfim, tal coisa. Como é o processo, quanto tempo leva, qual o impacto disso em termos de, meu time de segurança, quanto tempo que eu vou precisar, qual é a curva de aprendizado disso, enfim, né? Alguma coisa básica nesse sentido de do pessoal que está assistindo a gente entender mesmo como é que é o impacto disso na empresa inicial. É um choque para quem está acostumado a trabalhar com instalações de equipamentos on-premise. Todo mundo que trabalhou com isso no passado, o Lucas deve ter trabalhado bastante, eu também trabalhei. Quando você vai instalar uma ferramenta como essa, porque a ferramenta ela vai fazer todo o grande serviço ali em cloud. E você vai ter uma console de gerenciamento para cloud. Do lado do usuário, você vai ter o processo de instalação de um agente. Esse processo ele pode ser automatizado de diversas formas. Se você tiver um Intune, você vai fazer esse processo praticamente, dependendo da quantidade de usuários, você faz um dia. Então, é muito rápido. A gente tem um caso no Brasil, não vou citar o nome aqui e tudo mais, mas foram 50 mil usuários que a gente fez em 2 semanas. Então, assim, é muito rápido esse processo de instalação. A gente também consegue trabalhar de alguma forma com a estrutura on-premise durante um tempo, o que facilita esse processo de instalação, da adoção dessa arquitetura. Tanto para o acesso às aplicações privadas, quanto para o acesso à internet. O acesso à internet ainda é mais rápido ainda. Para o acesso a aplicações privadas, aí você tem muita tradução de regra e coisas nesse sentido. Mas é bem mais rápido que a instalação de um novo produto aí, tradicional, um antigo Fire,
tirar da caixa, e por aí, Hackear, cabear, né? atualizar o firmware. Atualizar o firmware, por aí vai. Você tem algum caso, Lucas? Das últimas POVs que a gente andou acompanhando aqui na pré-venda executando, o caderno de teste do cliente, né, está sendo eliminado em 2 semanas. Né? Então, uma vez que a gente tem o tenant provisionado, que é a parte que talvez aí leva 2, 3 dias para a gente conseguir esse tenant, desse dia para frente, em 2 semanas a gente está conseguindo fazer cadernos de testes, né? E lembrando que a POV é quase que uma migração reduzida. Então, em muitos casos, inclusive, a POV vira um ambiente produtivo, né? Tudo que foi feito ali, a gente vira a chavinha, vou comprar e só faz o deploy do resto dos agentes. Que maravilha. Então, tá sendo rápido. Maravilha, muito bom. Então a gente está encerrando aqui essa edição do Tempest Live Sessions. Quero agradecer aqui demais a presença do Cristiano e do Lucas. E se você quiser saber mais sobre essa solução da Zscaler, entre em contato conosco, entre em contato aqui com o Lucas, procura a gente. A gente pode fornecer para vocês também uma demo, vocês podem assistir um pouquinho mais sobre o funcionamento da ferramenta. Então fale conosco e, senhores, muito obrigado. Querem dar seu tchau aí, até breve. Obrigado a vocês aí pelo convite. Oportunidade de estar ajudando aí o pessoal a ver que existem novas ferramentas que podem resolver muitas dores aí. Isso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um abraço para vocês. Tchau.